Olá, é tempo de Natal e uma pessoa há algumas semanas fez um comentário muito pertinente para este momento, para essa etapa de reflexão, de caminhada da igreja. E por isso eu falo sobre o assunto hoje. A pessoa pergunta como é que, quando os luteranos falam de comunicação dos atributos das duas naturezas de Cristo, como é que isso não é uma heresia, né? Que seria a heresia de confundir as duas naturezas. É, claro, é um assunto teológico um pouco mais complicado. Eu vou fazer um comentário bem simples e rápido sobre isso, até pelo tipo de meio de comunicação que é este. Mas posso sugerir leituras um pouco mais densas eventualmente. De qualquer forma, eu entendo que pode ser resolvido de forma bem breve também. E o ponto é o seguinte: primeiro, é interessante falar disso no tempo de Natal, porque no tempo de Natal nós lembramos exatamente da encarnação, né? Do o Verbo se fez carne, e isso tem tudo a ver com nossa questão das duas naturezas de Cristo. E justamente porque o Verbo se fez carne, há duas naturezas, mas uma só pessoa. E aí, por causa disso, sempre lembrando que as duas doutrinas que mais podem fazer a gente incorrer em heresias, de fato, são a doutrina da Trindade e a Cristologia. Isso é muito comum. E a pessoa pergunta justamente isso, né? Como não é heresia vocês falarem de comunicação de atributos? Não é confundir as duas naturezas? E a resposta é simplesmente que não. Nós reconhecemos que há um risco, por um lado, do nestorianismo, que seria dividir completamente as naturezas e acabar dividindo também a pessoa. E aí negar, por exemplo, que se possa dizer que Maria é mãe de Deus, porque vou dizer isso um herege, né? O nestorianismo vai dizer isso, né? Maria é mãe do homem Jesus, mas não é mãe de Deus. Quando toda a tradição ortodoxa da igreja vai dizer, não, Maria é mãe de Deus, porque ali está Deus homem. Então não dá para separar os dois, porque há uma união pessoal. Do outro lado, também nós poderíamos realmente cair numa outra heresia, no outro extremo, que seria confundir as duas naturezas, misturá-las de tal forma que elas fossem, em essência, somente uma. Né? Há uma natureza misturada. O que os luteranos fizeram e fazem, não é isso, nem uma coisa nem outra, mas é dizer que há sim duas naturezas. A gente pode, inclusive, dizer em alguns momentos: isso Jesus fez segundo a sua natureza humana, isso ele diz segundo a sua natureza divina. Isso é possível dizer, né? Tanto é que o fazemos. Por outro lado, há uma pessoa só, e nessa união pessoal faz com que as duas naturezas tenham uma união, de alguma forma, não uma confusão, participem de uma união de uma pessoa só e assim haja uma comunicação de atributos. Mas essa palavra é importante, né? Atributos, ou se preferir, propriedades, mas é uma comunicação de atributos e não uma mistura de essência. De tal forma que nós podemos, inclusive, dizer, e é o que fazemos, que tal atributo da natureza divina é comunicado à natureza humana de Jesus. Não simplesmente rompemos completamente essa, essa afirmação de que há duas naturezas. Se fosse assim, nós não poderíamos dizer que tal atributo da natureza divina é comunicado à natureza humana, simplesmente diríamos que é uma natureza só e, portanto, não tem que haver limitação. Ou seja, o modo de dizer cuidadoso, né, isso desde o século XVI, é cuidadoso com toda a ciência de que nós estamos num terreno sensível e de que dizê-lo de uma forma descuidada nos faria incorrer em heresia. Então, nós podemos dizer que Deus morreu na cruz, apesar de que o morrer não é próprio da natureza de Deus, é próprio da natureza humana, mas nessa comunicação de atributo eu posso dizer, né? A mortalidade é um atributo que pode ser dito ali
como do Cristo inteiro, e então também é de Deus, né? É do homem Deus e não só do homem Jesus, como se eu pudesse separá-lo como pessoa e falar agora eu falo de Jesus pessoa humana e agora eu falo de Jesus é, como se fosse outra pessoa, pessoa divina. Não, é uma pessoa só e eu falo dessa pessoa, ora com um aspecto da sua natureza humana, ora com um aspecto da sua natureza divina, mas sempre uma pessoa só e, portanto, as duas naturezas estão juntas, não confundidas, mas comunicando os seus atributos. Isso vai ser importante e vai aparecer bastante quando se fala da doutrina da Santa Ceia, da doutrina da Eucaristia, porque é o entendimento de que há uma comunicação de atributos que faz com que o corpo e sangue de Cristo possam estar presentes em mais de um lugar ao mesmo tempo. Não é a natureza humana em si que tem essa propriedade por si mesma, mas é uma comunicação de um atributo da natureza divina, que é essa possibilidade de estar em vários lugares ao mesmo tempo, em todos os lugares ao mesmo tempo, e esse atributo é comunicado à natureza humana de Jesus. Há formas diferentes de comunicação de atributos, 3 formas básicas, mas aí nós entramos num detalhamento que nem é tão necessário para a gente entender o ponto, né? O ponto que eu queria comunicar era isso. Eu acho que o mais importante, né? Eu acho que a pessoa que fez o comentário foi muito cuidadosa até nesse sentido, né? Porque fez uma pergunta, assim, como que isso não faz os luteranos incorrerem em heresia, algo assim, da confusão das duas naturezas? Uma pergunta muito sincera e muito bem formulada. Seria muito equivocado se essa pessoa tivesse dito assim: veja, vocês dizem que há um atributo divino que vem para a natureza humana de Jesus, de uma natureza com outra, então vocês são hereges e vocês confundem as duas naturezas. Isso seria acusar sem tentar entender o que o outro diz, né? Da mesma forma, luteranos podem também correr um certo risco de acusar outros. Por exemplo, eu já vi isso acontecer, né? Quando a pessoa fala assim: mas a presença real de Cristo na ceia não é assim. E aí alguém já diz: então você é um nestoriano, porque você então. Mas o que eu digo é o seguinte: não façamos as pessoas dizerem heresias que elas não disseram, né? Talvez a pessoa não perceba que alguma fala sua tenha implicações que façam ser plausível, no âmbito desse conjunto de pensamento dela, a afirmação de uma heresia. Mas a pessoa não disse a heresia, então eu não posso acusá-la disso, né? Estou dizendo que a pessoa que fez o comentário fez isso muito bem, ela não acusou, ela perguntou, e que também os luteranos deveriam conversar mais e não acusar. Não que os luteranos acusem sempre, né? Talvez seja uma pessoa ou outra que eu vi fazer isso em muitos anos, na verdade. Então é isso, né? Mas a comunicação de atributos está bem descrita na fórmula de concórdia, de forma bem breve, na verdade, né? Mas suficiente na fórmula de concórdia, quando fala da doutrina da pessoa de Cristo. E nas dogmáticas luteranas também, né? Quando um sistemático luterano escreve sobre a pessoa de Cristo, ele vai falar sobre a comunicação dos atributos. E também o assunto volta quando se fala de Santa Ceia, obviamente. O importante é isso, né? Esse ser eterno se encarnou, se fez carne, né? Não veio a um ser humano que estava aí e tomou parte em sua vida, não é um ser humano que é elevado posteriormente como um processo de divinização, não é nada disso, mas o próprio Deus Filho se faz carne, habita entre nós e faz isso em nosso favor, assume a natureza humana e com a sua natureza humana e natureza divina, uma só pessoa faz tudo isso
para o nosso bem, muito mais do que para a gente ficar discutindo detalhes teológicos, o que faz parte da nossa vida também, mas o mais importante, né, faz isso para nos salvar. E ele faz isso como homem Deus, e não só como homem, não só como Deus. Se pudesse fazer isso, e se fosse o caso de fazer isso só como Deus, não precisaria se encarnar, não precisaria o verbo se fazer carne, né? E se pudesse também só um ser humano fazer isso sem a natureza divina, também não precisaria de o verbo se encarnar. Mas o verbo se encarnou, né? Isso que é importante porque nós somos perdoados e acolhidos por Deus por causa disso. É isso que eu vou dizer, e qualquer coisa eu indico leituras. Provavelmente o próximo vídeo, aproveitando esse momento mais teológico da nossa conversa, eu cuido da outra questão que me fizeram sobre o termo consubstanciação, que de alguma forma tem uma relação próxima com o assunto. Um grande abraço, uma boa semana e até a próxima. Deus o abençoe.